E agora a gente vai bater papo sobre um assunto que interessa muita gente. A gente vai entender sobre o Low Pressure Fitness. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Karina Kloppel, que é fisioterapeuta. Tudo bem, Ká? Boa tarde. Tudo bem, Jaque. Boa tarde. Prazer te receber aqui novamente, viu? Prazer é meu, muito obrigada. Cá, eu queria... Vamos começar entendendo. A gente já teve há algum tempo um boom da tal da barriga negativa. Se era possível, se não era possível. E daí várias perguntas surgem a partir disso. Eu queria entender sobre essa técnica. Várias vezes que você veio aqui, você nos ensinou inclusive técnicas de pilates. Eu queria saber, tem alguma relação ou é outra coisa? Explica pra gente. A gente fala muito que o Low Pressure Fitness, a gente utiliza muito a técnica com a sigla do LPF. Então, a gente trabalha muito com o quê? É a cerejinha do nosso bolo. O LPF veio para complementar toda e qualquer técnica que trabalhe o corpo, que faça um trabalho muscular, que faça um trabalho articular. Como que funciona o LPF? É sim a técnica da barriga negativa. Nós trabalhamos com muitos exercícios respiratórios. É uma técnica que usa muita parte de tonificação muscular através de movimentos. Então, a gente trabalha a respiração mais uma vez, que é muito vista no Pilates, junto com movimentos, com exercícios através dos padrões respiratórios. O que o LPF está trazendo muito aí para a gente de benefícios, né, Jaque? Geralmente, as mulheres no pós-parto, né, desenvolvem a diástase. O que é a diástase? Nós temos no nosso corpo a musculatura abdominal, e ela possui um grupo muscular que chama reto abdominal. Esse reto abdominal são duas fibras paralelas, no meio a gente tem fáscias musculares. E o que acontece? Na gestação, o abdômen ele toma um outro tamanho, uma outra forma, o útero. Às vezes esse tamanho, essa forma ainda ficam depois que a criança nasce. Com certeza. E o nosso corpo perde o eixo que estava, enfim. O LPF ele vem para quê? Para juntar essa diástase que é feita no pós-gestação. Por quê? Porque nós trabalhamos no LPF com o tônus muscular. O que significa o tônus muscular? É o estado de contração do músculo. A musculatura, em toda parte do nosso corpo, ela precisa estar normotônica. Quando a gente tem um excesso de tônus ou a falta dele, uma diminuição de tônus, com certeza a gente está com um desequilíbrio muscular importante. O LPF ele vem para isso. Então, no caso da diástase, nós vamos tratar e prevenir para que ela não aumente e para que ela reduza. Por quê? Porque além da parte estética, que mexe muito com a mulher depois né, da gestação, ela traz uma série de patologias. Com a parte do tônus diminuída na região abdominal, a nossa coluna fica desprotegida, toda a nossa parte muscular, articular, o eixo, tudo fica com um certo déficit. Vai além da estética, então, né? Muito além da estética. O chamariz é a barriga negativa, né? Mas o LPF é muito grande, a técnica é muito grandioso, muito valioso para a gente só deixar a parte estética levar o grande nome aí. Então a gente está trazendo hoje para vocês a parte estética, né? Mas também os benefícios que o LPF traz para a saúde. Por exemplo, Jaque, a incontinência urinária, né? Que também é uma patologia muito frequente pós-parto, é uma patologia que hoje em dia está tomando uma grande proporção, não só nas mulheres com mais idade, mas com as mulheres mais novas, né? Antigamente a gente pensava em incontinência urinária. Idosos a gente associava, né? As propagandas eram com idosos, então era um público que esperava a incontinência chegar num grau muito avançado para poder cuidar. Isso, infelizmente, vem de uma parte cultural, né? A mulher sempre espera muito chegar num limite para poder se cuidar. E o LPF trabalha muito isso. Por quê? A incontinência urinária, ela vem também de uma disfunção do períneo, da região do períneo, né? Que fica entre a vagina da mulher e o ânus. E a gente precisa cuidar muito disso.
Por quê? Porque a mulher, ela carrega uma gestação, ela tem o peso dos órgãos internos, às vezes algumas com sobrepeso, outras não, mas o períneo, ele é uma musculatura que sofre a ação da gravidade o dia todo. E a gente não se dá conta, né? Então, é muito importante esse trabalho, essa normalização de tônus também na região do períneo. Ele faz muitas ações para o nosso corpo, para que a gente não dê tanta atenção. Agora, doutora, eu tô aproveitando a sua fala, eu queria saber se os homens também têm benefícios além da questão estética com a utilização dessa técnica. Sim, sim. O períneo também, claro, está presente nos homens e é muito importante essa técnica para eles também. Porque tem homens que reclamam de incontinência urinária jovens, é que os homens não falam tanto, mas acontece também, né, doutora? Infelizmente, né, Jaque? Eu acho que é um assunto que... É um tabu, parece ainda, né? Muito. E é necessário conversar, falar, porque tem jeito, tem tratamento e quanto mais a gente demora para estar correndo, né, atrás de algo que vai trazer um benefício, mais difícil fica. A musculatura, ela precisa de atenção, né? Então, se a gente demora muito, o grau dessa incontinência urinária, ela também vai aumentar. Perde a vida social, né, Sim, doutora? E aí depois a gente tem que passar por uma cirurgia, né, em muitos casos, para conseguir reverter um pouco dessa fragilidade que se tornou o assoalho pélvico. Em homens, é muito importante porque o assoalho pélvico, como ele sustenta os órgãos internos, o homem sempre gosta de fazer muita atividade com carga. Carga pesada, impacto, os corredores, os ciclistas, as pessoas que praticam crossfit, sempre gosta de quê? De carga. E o assoalho pélvico é quem mais vai sofrer em toda essa disfunção que acontece com esse desequilíbrio muscular que a gente tem. Uma outra parte importante da nossa técnica, Jaque, é a musculatura do diafragma. Não sei se você vai lembrar, na sua gestação, no finalzinho, o Davi já estava aqui, a respiração fica pequena, parece que a nossa caixa torácica, que é feita para inspirar, expirar, a gente já não tem aquela não vem o ar todo que vinha antes, né? Você quer puxar, você não consegue, você quer soltar, você já não consegue. Por quê? Porque a cúpula diafragmática, que é onde tem essa musculatura do diafragma, ela já está bem elevada e a musculatura do diafragma para o LPF é de importância máxima. É onde, sim. Desculpa te cortar, vou parar aqui que eu vou pro break. Sim. Vou voltar no diafragma e eu tenho algumas perguntas importantes que é para entender um pouco. Que horas que a gente pode começar? Para mulher que teve bebê, pode começar logo, tem que esperar um pouquinho. Para quem nunca teve bebê, mas repara aquela barriguinha flácida, ajuda no estômago também. A gente vai esclarecer essas dúvidas daqui a pouquinho e a gente vai ter uma demonstração, né? Com certeza. A Carol, que é fisioterapeuta, vai estar aqui daqui a pouquinho como modelo, explicando pra gente, junto com a Karina, quais são os movimentos para que a gente tenha a melhor compreensão. Então eu vou para um break, daqui a pouco eu tô de volta, não sai daí. Nosso programa está de volta, eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a fisioterapeuta Karina Kloppel, que está falando com a gente sobre o Low Pressure Fitness, que a gente pode chamar de LPF. Correto, para ficar mais fácil. Fica mais fácil, mais curtinho. A gente entende, né? Agora, aí. Eu queria retomar algumas questões do bloco anterior. Queria que você continuasse explicando para nós a importância dessa técnica para o diafragma, que eu te cortei. Sim, então, Jaque, o diafragma faz parte da nossa respiração. E nada mais importante do que respirar corretamente. A técnica do Low Press vai trazer também a normalização do tônus do diafragma. O diafragma, na inspiração, ele se move e na expiração também. Vocês vão ver que na técnica, quando a gente apresentar com a Carol, ela vai trabalhar muito o quê? A abertura de costelas. Na hora que a gente faz a abertura das costelas, o diafragma é alongado e aí sim a gente consegue normalizar o tônus. Muita gente me pergunta, Jaque, se o LPF emagrece. Não. Não emagrece? Não emagrece. Mas qual é a sensação que a gente tem? De afinar a cintura. Diminui medida? Muito. Até 12 centímetros em 3 meses. Uau! Sim. Nós trabalhamos da seguinte forma. São 30 minutos de aula comigo, lá no estúdio.
e 5 minutos diários. Então, é só uma vez por semana com uma você? Vez por o resto semana você fazer em casa? Vai fazer em casa 5 minutinhos. Acho que dá tempo, né? Fantástico! Então, por quê? Por que a gente precisa da repetição? Para que o nosso corpo consiga gravar o que a gente quer que ele faça. Aquela história da memória que o corpo tem? Sim, muito. Então, os 5 minutos diários é muito importante em casa. Então, como que vai funcionar? Sempre nós vamos trabalhar na inspiração, expiração, abriu costelas e automaticamente, quando a gente faz a abertura da costela e o diafragma é alongado, o nosso abdômen ele faz o vácuo. Aquele vácuo que a gente vê na yoga, aquele vácuo que a gente vê nos exercícios hipopressivos. Porém, o low pressure, ele tem uma diferença de todos esses métodos. Ele trabalha a respiração junto com os movimentos para a normalização do tônus. Essa é a nossa maior diferença. Algumas dúvidas, vamos lá. Uma pessoa que esteja obesa ou com sobrepeso e que já apresenta, e aí a gente sabe que essa queixa é grande, problemas ao urinar ou para segurar a urina, a gente sabe que tem muito essa reclamação. Ou aquela pessoa que está com sobrepeso e percebe que está com dificuldade para respirar, está ficando muito cansado e fala: eu vou começar a me cuidar, então eu vou mudar minha alimentação, eu vou procurar um médico, eu vou procurar um nutricionista. Posso já ir fazendo essa técnica? Explica pra gente. Pode, claro que pode. As nossas contraindicações já que são relativas com cardiopatas, com a pessoa que tem a pressão arterial alta e com gestantes. Por exemplo, mas por que eu vou estar praticando a prática do low pressure fitness para gestante vácuo? Parece que não combina. Claro que não combina fazendo vácuo, mas a gestante ela pode sim fazer o low pressure, porque a gente vai trabalhar com as ativações musculares, onde vai trazer uma melhora postural, uma tonificação correta. Você falou da respiração, que é super importante, né? Que é onde a gente perde muito, né, essa capacidade durante a gestação. Em relação ao cardiopata e a pessoa que tem a pressão arterial alterada, são grupos onde a gente trabalha de uma forma diferente de um grupo que não tem nenhuma patologia. Então, só esses 3 pacientes que são mais, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Mas não importa se você está acima do peso, o importante é começar a se cuidar. Sempre, é o que a gente sempre fala, né, Jaque? A gente não pode ter os nossos fatores limitantes. Só quando eu chegar no peso que eu vou começar a me cuidar, não. Já começa a se cuidar agora, né? Sim, e é uma técnica onde você vai sentir um bem-estar enorme. A gente tem grandes resultados. São resultados certos, Jaque. Por quê? Porque o método ele é muito fechadinho, ele é muito correto. Trabalhou a respiração, fez as ativações musculares que eu ensino para vocês nas aulas e praticou 5 minutos em casa, você pode ter certeza, nesses 3 meses aí, que são os primeiros 3 meses, são 12 centímetros aí que a gente consegue até 12 perder, né? Doutora, acabou de ter bebê, a pessoa já tá querendo se cuidar, e aí eu até queria te fazer uma pergunta, se existe diferença. Mulheres que tiveram mais de um filho costumam falar que tiveram mais facilidade no primeiro filho para voltar no corpo, no segundo filho. E aí eu não tô falando de emagrecer ou não, eu tô falando de fato da diástase. Sim. Com 2, 3 filhos, dizem que é mais complicado ainda. Com certeza. É isso mesmo, doutora? Explica pra gente. Infelizmente né, já que se não tem um trabalho também preventivo entre uma gestação ou outra, a diástase ela aumenta. A gente tem a diástase que é supra-umbilical e infra-umbilical. Então, tudo isso vai tendo um agravamento a cada gestação. Fora o nosso fator idade também. Então, o que é importante? Obrigada por lembrar disso também. Obrigada, doutora. Detalhe. A nossa prevenção em cima de tudo isso é de extrema importância. E o pessoal me pergunta, mas depois de quanto tempo eu posso fazer o LPF que eu tive bebê? Já pode logo, não? Havendo a liberação médica para exercício físico, você está liberada para fazer LPF. Muitas vezes após os 40 primeiros dias até essa liberação, né? Quando tudo corre bem. Sim, eu trabalho de uma forma um pouco mais personalizada lá no estúdio. Então, o LPF ele é praticado em estúdios de pilates, em academias, mas na minha visão como fisioterapeuta, nós gostamos muito do personalizar. Quantas pessoas podem estar numa aula dessa? Eu trabalho no máximo 2 pessoas. Numa academia, com o profissional, o educador físico, às vezes se trabalha com uma maior quantidade. Mas é mais subjetivo, não é? Sim. O que é mais
geral, muito, né? Sim, você consegue fechar o que essa pessoa... Então, acabou de ter bebê, é uma necessidade. Olha, não teve filho, mas é a questão estética que mais pega, ou é a respiração, tudo isso conta, né? Cada um com o seu objetivo, né? Doutora, você falou do diafragma, me veio uma pergunta à mente. As pessoas que cantam falam muito sobre a importância do diafragma e dessa respiração. Quem trabalha muito com a voz também precisa muito da respiração correta. Vai auxiliar também esses profissionais? Vai auxiliar. Por quê? Porque com certeza o seu tônus muscular do diafragma está hipertônico. Né? Então, você está com uma alteração no alongamento também, na forma de contração dessa musculatura. Então, é importante sim. O low pressure, ele tem uma infinidade de benefícios, desde a parte vascular, quanto a parte postural, quanto a parte da diástase, a incontinência urinária e principalmente o bem-estar. Eu acredito muito que a gente tem que focar nisso e procurar o que a gente gosta de fazer, porque aí com certeza você vai fazer bem feito. A partir de que idade e idade máxima? Idosos podem fazer também? Pode fazer, a gente não tem idade máxima. A idade mínima a gente diz assim, a criança ela precisa fazer, conseguir compreender quais são os comandos verbais que o fisioterapeuta ou o educador físico está passando. Então, geralmente com 9 aninhos, 10, já por aí, eles já têm uma consciência corporal legal e dá para trabalhar muito bem com a técnica. Doutora, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar uma dica que a gente vai ver agora e daqui a pouco a gente volta. Na prática, alguns exercícios só para ter uma noção, a pessoa pode fazer em casa também com a gente? Pode fazer em casa, porém é muito importante estar sempre acompanhado com um profissional. Como você falou, aquela aula semanal, existe uma aula que é acompanhado pelo profissional, porque né? nós precisamos ver se a técnica está sendo executada da melhor forma. Então a gente vai trazer uma dica, você vai conhecer a técnica, pode até fazer um pouquinho aí com a gente, mas lembrando que você precisa do auxílio do profissional, tá? E agora eu volto aqui com a Karina, eu tô também com a Carol, que também é fisioterapeuta. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. E nada melhor do que duas fisioterapeutas juntas para explicarem essa técnica pra gente. É isso aí. Doutora, você estava explicando que há um trabalho personalizado. Então, se, por exemplo, eu procuro, ou o nosso telespectador procura, pode não ser exatamente a mesma sequência de exercícios, é isso? A gente procura sempre estar mudando os exercícios para que os estímulos comigo sejam diferentes. Em casa, geralmente, eu procuro passar as mesmas posturas para que as pessoas não se 5 confundam, minutos, né? não se percam, né, na sequência, mas na aula a gente está sempre executando algumas coisinhas diferentes aí. Eu vou deixar vocês à vontade para fazer, vou vir aqui pro cantinho, pode começar, por favor, ok. doutora. A Carol é minha aluna lá no estúdio, está comigo há quase um ano, né, Carol? Mais de um ano. E a gente vai apresentar um pouquinho da técnica para que vocês conheçam e tenham interesse e com certeza vão ter muita vontade de praticar. Carol pode medir a distância entre os pés, vai subir desenrolando lentamente, relaxa a cervical. Então, a gente trabalha com algumas ativações musculares, principalmente a parte do serrátil, que é essa musculatura, né, das costas, essa parte bem no meio das costas. Quer deixar ela do lado, Cá? Será que não é melhor? Então, por vamos favor, lá. porque daí acho que as pessoas vão conseguir visualizar melhor. Então, a gente trabalha muito aqui, ó, a cintura escapular, para que justamente a gente consiga essa ativação do serrátil. A Carol vai estar sempre apontando a ponta dos dedos para o chão, para que ela possa pressionar as escápulas para baixo e nós vamos começar com os padrões respiratórios. Então, a Carol, ela desloca o eixo anteriormente, cresce axial, a gente trabalha muito com esses toques proprioceptivos e a Carol vai começar inspirando e soltando o ar. Mais uma vez, ela inspira e solta. A última vez, inspira, soltou o ar, faz a apneia, abre as costelas, queria mostrar isso bem pertinho se desse. Todo o diafragma. Ela faz um grande vácuo, inspira. Pelo amor e solta. Deus. Passando para outra postura. Vem cá, por favor, doutora. Sim. Só um minutinho, cá. No caso de quem tem, ela é maravilhosa, reta, né? Já tá um ano fazendo, fisioterapeuta.
Dedicadíssima. No caso de quem tem aí, no caso, um negócio aqui que é ou a barriga ou o estômago. Sim. Dá certo fazer isso aí? Claro que dá. Mas aí, como é que faz pra entrar desse jeito? Vai fazer esse vácuo. Vai fazer. Mas não começa de primeira tudo isso, né? Aqui eu já tô mostrando um pouco da técnica, porque a gente não tem tanto tempo pra mostrar como que é o início pra chegar. Quando tem toda essa carninha aqui, ó, dá pra fazer. Vai fazer. A questão não é a carninha, a questão é o quanto você consegue mobilizar o seu diafragma, é o quanto você consegue abrir as costelas. A ação do vácuo, da sucção, ela é uma consequência. A pessoa que tá com sobrepeso, obesa, consegue também em algum momento? Vai fazer. Até porque a gente está imaginando que a pessoa está cuidando da saúde, então ela vai, né? Sim. Vai também conseguindo voltar pro peso. A gente está pensando em alguém que está se cuidando, né, doutora? Sim. Mas consegue? Vai conseguir assim, que todo mundo fala. O que a gente comenta muito, né, Ká? O vácuo, ele é 20% só da técnica. O importante é associar a respiração, o vácuo e a ativação dos movimentos. Por favor, pode continuar. Vamos postura, lá, tudo de novo. Então, eu vi que você posicionou ela da maneira certa, Eu sempre né? vou posicionar ela com a largura dos pés, com a distância do palmo, né, da mão. Ela sempre aqui ativando o serrátil em crescimento axial, com o eixo deslocado para frente, porque daí a gente consegue trabalhar três grupos musculares: reto abdominal, oblíquo e o transverso abdominal. Então vamos lá, Ká. Agora a gente passa para outra postura. Aqui a Carol vai estar sempre o quê? Empurrando o chão e abrindo os cotovelos. Tem força aí, né? Muita. Inspira, Carol, desloca o eixo e solta. Mais uma vez, inspiro e solto. Carol, posso puxar sua blusa aqui só pra gente poder mostrar bem? Olha o movimento que ela tá fazendo, gente. Inspiro, soltei o ar, trabalhei com a apneia e sugo. Inspiro cá, altura dos mamilos. Empurro novamente, toques proprioceptivos, cresço axialmente e faço o meu deslocamento do eixo anterior. Ins e ex. Mais uma vez, inspiro, solto o ar, apneia e abri as costelas. Fica um tempinho aí segurando, então. Sim. Inspiro, solto o ar e os braços na altura da cabeça. Sempre precisamos dar os toques proprioceptivos para o nosso cliente, porque é aí que o corpo entende o que a gente quer, Jaque. É aquela questão da memorização, tá ok? Mais uma. Inspiro, solto o ar, faço a apneia. Tá todo mundo atrás das câmeras involuntariamente puxando. E faço tá todo mundo... o meu vácuo. Inspiro, solto o ar e venho para a próxima postura. Crescimento. Tá vendo como a gente faz um trabalho postural aqui, Jaque? Né? Estamos trabalhando a musculatura que traz a excelência na postura. Quem tem, por exemplo, hérnia de disco, algum problema na coluna? Importantíssimo. Vai estar ganhando tônus muscular na região que menos tem tônus. Mais uma vez, inspira. Soltou o ar, a apneia, abriu as costelas e o vácuo está enorme aqui. Gente, inspiro, solto o ar e descanso. Sensacional. Carol, como que é? Cansativo? Primeiro eu quero saber... ela tá com o microfone? Não. Tem um de mão para conversar com ela? Eu quero saber algumas coisas. Uma delas é... Por favor, Carol. Obrigada. Vamos pensar no começo? Já está 1 ano fazendo, mas vamos pensar no começo. Dói um pouco? Porque eu percebo que quando você faz, principalmente alguns movimentos, você está ali dispensando força, né? É incômodo no começo? O começo é um pouco. Em algumas posições, em algumas posturas, eu até falava com a Cá, é normal, porque você faz o vácuo e como eu também tive uma gestação há 1 ano, 4 meses atrás... eu também, obrigada. Legal. Era o que a Cá me explicava, eu como fisioterapeuta também entendo um pouco, era como se eu estivesse reposicionando aqueles órgãos, né? Então, no começo eu sentia um pouco mais de incômodo mesmo, mas agora é mais fácil, flui mais. Flui melhor, sim, né? Sim. Outra coisa que eu queria saber é se cansa. A respiração não, mas quando a Karina quer, ela
me dá uma aula bem power. E aí eu canso, mas assim, é mais pelo posicionamento. Tá, eles vão... Eu não sei se as pessoas ouviram tudo que ela falou, daqui a pouco qualquer coisa eu pergunto de novo. Cá, eu queria entender esse começo, essas primeiras aulas. Ela já está 1 ano, mas para a gente conseguir fazer um movimento como esse, a Cá já explicou para nós que isso não é o principal da técnica, mas é o que acaba mais chamando a nossa atenção, né? Sim, esse é o chamariz, por isso, da técnica da barriga negativa, mas é 20% só do método. Quando que a gente consegue alcançar isso aí, né, Jaque? Depende muito de pessoa para pessoa. Às vezes a gente pega um diafragma com muita tensão, com um tônus muito elevado e a gente demora, às vezes, um pouquinho mais para normalizar esse tônus, mas eu te digo, em 1 mês você está fazendo o seu vácuo, você está fazendo as suas aulas e a gente não tem um grau, essa cliente é avançada, essa cliente não é avançada. Não, a gente vai, por isso que eu gosto de trabalhar com 2 pessoas, porque a gente vai lidando com as adversidades de cada um e sempre buscando ali, quando elas estão comigo, o aproveitamento máximo delas. Quando a Carol fala que cansa um pouquinho, porque a gente trabalha muito o movimento estático, né? Temos posturas que são mais dinâmicas, mas cansa porque parece que a gente está sem força, porque a gente está pedindo o tônus do corpo como um todo. Então é muito bacana. Carol, a Karina falou uma coisa pra gente que é incrível, que em casa são 5 minutos. Pra você que tá com bebê, sabe que é só 5 minutos mesmo, muitas vezes, né? A gente faz algumas, inclusive, opções, ainda mais quando a gente trabalha fora e faz outras coisas. Fica mais fácil encaixar no dia a dia quando são só 5 minutos, né? Fica, mas mesmo assim, com criança pequena, às vezes eu dou uma quebrada nessa rotina. Mas é mais fácil, realmente, quando você sabe que são só 5 minutos. Às vezes eu me tranco. Toda mãe faz isso, a gente se tranca num bom banheiro. Exatamente, me tranco, porque senão ela não deixa. Agora que ela tá andando, então, ela não deixa fazer nada praticamente. Com quanto tempo você começou a ver o resultado que você esperava? Porque a Karina fala em 3 meses, mas eu imagino que até antes já dê pra ver uma diferença, né? Sim, dá pra ver a diferença porque você começa a... Sei lá, é diferente, eu não sei explicar o tônus, né? Quando a gente fica grávida, aquela barriga fica aquela geleia, né? Então... não sei não. Talvez assim longe. Eu acho assim que logo, quando você realmente é assídua no método, você começa a ver um resultado mais rápido. E... Você já estava magrinha, você voltou rápido pro seu corpo? Eu sempre fui magra. Mas é interessante a gente falar que até para quem tem um corpo magrinho, né? Você fala, tá super satisfeita. Além da questão da saúde, pensando na questão da estética, pode incomodar aquela flacidez da barriga, né? Sim, porque eu também tinha aquela pochetinha. Ainda não saiu não. de todo, dá pra gente perceber, não tá ainda. Mas... Nem falar nada, viu, Carol? Mas eu tinha um incômodo bem grande, assim, porque eu tive diástase infraumbilical. E a minha cintura voltou rápido, mas aquela coisa aqui embaixo me incomodava. Então foi por isso que eu fui buscar o LPF, encontrei a Cá e foi muita sorte, porque eu recomendo muito o trabalho dela, excelente profissional. Cá, eu queria te perguntar sobre isso, como é pra você também, porque é uma devolução da autoestima, né? A gente tá falando da saúde, que é essencial, mas cada vez mais vários psicólogos que vêm ao programa e até psiquiatras explicam sobre a importância da autoestima. Sim. Então, é ótimo estar cuidando da saúde, mas conseguir, principalmente para uma mãe, às vezes ali pós-parto, voltar a colocar aquela calça, abotoar a calça jeans, colocar a saia, enfim... Parece que não, mas no todo isso faz muita diferença. Você é mãe também, sabe disso, né, Cá? Muita diferença. Eu acho que a gente entra num estágio, né? Logo que a gente tem o bebê, a gente fica extremamente perdido. Né? Ali a gente não sabe, é outra vida, é outro tudo, a gente né? se dedica, a gente não tem mais tempo para nada e as pessoas ali, não, porque você tem que cuidar de você, você tem que se dedicar, você tem que fazer, você tem que ir na academia, mas e tempo para tudo isso, né? Então, nós podemos proporcionar 5 minutinhos em casa, uma técnica que sim, vai cuidar da sua saúde e te trazer uma estética mais favorável, eu acho que não tem coisa melhor, né, Jaque? Perfeito. E aí, doutora, eu queria te perguntar, se furar um desses dias, assim, de vez em quando, né? Tudo bem? Qual o cuidado com esse furo? Tudo bem, eu digo muito para as minhas alunas,
sem neurose. Eu acho que nada que a gente fica muito ali, né? Você tem que fazer, a gente acaba não fazendo bem feito. Eu prefiro que elas façam 1, 2, 3 dias bem feito, com a consciência corporal, pensando no movimento, do que faça todos os dias ali nervosa, naquela obrigação, naquela cobrança. Isso não é legal. E no começo, a Carol levava a pequenininha dela, a Isabela. Então, assim, as mães levam as crianças, porque, gente, com quem deixar... Vou lá então, pro Davi atirar colo, então. Né? A gente tem um monte de questões, né? Verdade. Depois quando a gente vira mãe, depois do parto. Então, assim, eu deixo levar sim, fica um monte lá de bebê conforto. Ótimo. E a gente faz tudo junto, que eu acho que é o mais saudável possível para a mãe e para o bebê. Doutora, eu fiz uma pergunta para Carol, porque é lógico que enquanto protocolo, você falou pra gente que nos primeiros 3 meses já vê uma resposta. Sim. Mas essa resposta já começa a vir antes, né? Ah, vem. É tão satisfatório porque a gente vai anotando lá do ladinho da fichinha que elas assinam o quanto estava, o quanto está. E às vezes é muito legal porque elas olham e falam, nossa, eu já consegui 4 centímetros, 5 centímetros. E ver o corpo retornando ao que era. E às vezes até melhor, viu, Jaque? Porque o método, ele vai trazendo todos os benefícios, né? Então, assim, eu sou muito grata por também estar conseguindo proporcionar a essas mamães aí que eu adoro. A gente foca muito na mãe, porque é quem procura mais mesmo, mas é uma bênção, né? Já que a gente poder auxiliar dessa maneira as pessoas, né? Com certeza. Doutora, eu vi que no movimento a impressão que dá é que pega tudo aqui, né? Sim. Tem pessoas que têm mais reclamação, independente de terem ou não filho, da parte de cima, que a gente chama de estômago, e pessoas que têm mais reclamação, como geralmente acontece com as mães, com a barriguinha mesmo, né? Sim. A Carol até falou que a cintura, ela não teve tanta dificuldade em ver voltar. Independente de onde é a maior reclamação, ajuda das duas maneiras? Das duas maneiras, porque o vácuo ele é feito no total, né, na parte total do abdômen, e não importa onde você tem a diástase, se você tem nas duas partes supra-umbilical, infra-umbilical, vai ser realizada a normalização do tônus como um todo. Por isso que é uma técnica que é global, ela não vai só onde tem mais alteração. E muito interessante, já que o pessoal que tem hérnia de hiato, refluxo, tem um benefício enorme, porque quando se tem essas duas patologias, existe sim a hipotonia lá do esfíncter. Por quê? Porque também o diafragma está hipotônico. Então, é uma gama de benefícios que a gente tem aí muita coisa para conversar. Quem está cuidando só do lado estético nem imagina todos os resultados que está tendo, As pessoas chegam só pelo lado estético, mas aí depois você vai explicando, né, o quanto você pode ajudar, e aí a técnica ela fica enorme. Quero agradecer, muito obrigada, Karina, por ter vindo. Carol, Jaque, muito obrigada por ter vindo também. Foi um prazer recebê-las aqui. Para quem quiser entrar em contato com a Karina, pelo Instagram a pessoa pode mandar mensagem? Pode mandar direct, mandar mensagem, tem meu celular lá também. Que é @Karina Clopel, certo? Isso aí. Mais uma vez, muito obrigada. Prazer te receber aqui. Jaque, obrigada. Volte mais vezes, obrigada viu? Pelo tem convite. o Insta da Carol também, para quem quiser acompanhar, ela tá passando para vocês. Carol, muito obrigada, viu? Prazer recebê-la também.